Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar de economia como ciência. Eu sou o Léo, sou economista, mas hoje nós vamos falar de monetária. Nós vamos falar de monetária aplicada à criptomoeda. A criptomoeda mais importante do environment, né? do ambiente das criptos. Qual? A USDT. A USDT é uma... E olha, apesar da Tether ser uma empresa, isso aqui não é público, não é nada, tal, mas vamos falar do impacto monetário do dólar Tether no dólar, né? O impacto monetário do USDT no USD. A Tether é uma empresa, isso é genial o que eles fazem. É uma empresa que emite uma token, né? No próprio site deles eles falam que é um token, em que eles garantem que um USDT, ou seja, um dólar Tether, é igual a um dólar. Ou seja, é uma stablecoin. É uma moeda estável, em que não há variação, tal. Ela tem um pouquinho, se vocês olharem o gráfico, alguns milésimos, alguma coisa oscila, mas é pelo próprio ambiente que ela é negociada. Mas muito bem. E esse token circula em uma série de blockchains, uma série de diferentes redes, e que aparece tudo discriminado no site deles, em que eles garantem que cada token tem backed, ou seja, tem um lastro em um dólar. E eles têm no balanço deles de que de todo o balanço, coisa de 77% de todos os dólares emitidos, né, de todo o SDT, 77% de todos os SDTs emitidos são correspondentes a títulos da dívida pública, que são os T-bills americanos. Aí depende o prazo, tal, mas podemos falar que são T-bills, são títulos da dívida pública americana. Treasury bills, né? E o resto, então eles criam 30%? Não. Aí se você olhar ali, 23%? Não. Se você olhar ali no balanço deles, em dinheiro ou dinheiro equivalente, ou outro tipo de depósito de curto prazo, ele é 77%. Aí se você olhar dessas reservas de dinheiro equivalente, 80% são T-bills, então 80% dos 77% são T-bills, e 12% está em overnight, 2% em termos de compra garantida, quase 5% em mercados em fundos de mercado monetário e outro tipo de coisa. Ou seja, dos 77%, 80% de 77% está em T-bill. O resto, né, os outros 23% que não estão em dinheiro equivalente, aí vai estar em bonde corporativo, vai estar em metal precioso, em Bitcoin, em outros investimentos e empréstimos segurados. Mas todo o dinheiro que eles têm emitido, né, toda o SDT que eles têm emitido, eles têm uma garantia. E essa garantia é quase 80%, é em dinheiro mesmo. Muito bem. O que a pessoa ganha quando compra um SDT? Mobilidade. Você pode comprar, por exemplo, o SDT no Brasil e você está comprando dólar com uma taxa bem menor, né, do que você compraria dólar numa casa de câmbio. E se você tem um plano de viajar, depois você saca isso no exterior, ou você usa para comprar, para carregar um cartão no exterior com liquidação em cripto, esse tipo de coisa. Tem as taxas e tal. Ou seja, você está comprando dólar num ambiente plenamente digital. Por quê? Porque as pessoas confiam que um dólar é igual que um SDT é igual a um dólar. E também para você comprar criptomoeda, quando você compra quando você faz a liquidação da sua própria carteira ou nas blockchains não, nas crypto exchanges, você recebe também, fica em USDT, e aí você tem que converter para sacar, esse tipo de coisa. Tem a Fiat também, enfim. Você ganha o acesso ao ambiente monetário, só que no ambiente monetário digital, né, a crypto monetary, mas para você mandar dinheiro para outro país como remetência, para você pagar por operações como remetência, fintechs tradicionais, ou seja, não fintechs do mercado de criptoativos, mas fintechs tradicionais utilizam cripto para a liquidação dos seus ativos. É uma forma também de você utilizar dólares sem poder utilizar dólares. É uma forma de você conseguir fazer um sistema paralelo ao Swift, né,
Tem alguns problemas que, como a Tether é bem regulamentada, ela também pode congelar os tokens se você é uma pessoa que não pode utilizar dólares, você está com sanções, se seu país não está sob embargo, esse tipo de coisa. Mas, só se for um peixe muito grande também, né? Mas o Tether tem essa mobilidade de pagamento internacional, esse tipo de coisa, e também para liquidação do sistema financeiro, também para holding, né, para as holdings, né, que tem para você enviar dinheiro para paraíso fiscal, esse tipo de coisa, ou também para holding, né, para você manter holdar, né, o verbo em português vindo do inglês, né, anglicismo, para você manter dólares de uma forma mais fácil e tem até corretoras que pagam juros, esse tipo de coisa. Muito bem. Seria um custo menor do que você ter nos Estados Unidos, tal, 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 tal. Muito bem. Mas de onde vem esses dólares? De onde vem essa confiança? Vem do lastro. A Tether emite esses títulos, né? Isso para o mercado, para a teoria econômica, isso nada mais é do que um título privado. Um dólar Tether nada mais é do que um título privado. No Brasil, um dólar Tether seria M3. A parte, né, da M3. M3 é M1 mais M2. M3 seria M2 mais títulos privados, né? M2 é M1 mais depósitos a prazo. No Brasil, o SDT seria M3. São títulos privados. Esses títulos são aceitos no mercado à vista. Ou seja, esses títulos privados, lastreados em título público, são aceitos à vista. São aceitos como money like. Ou em português, quase dinheiro. Esses títulos são aceitos como liquidação de pagamentos. Se você tem um contrato internacional, às vezes a pessoa pode aceitar, até como smart contract, para importação, para exportação, aí depende da regulamentação do país, mas nos países civilizados normalmente isso é plenamente possível. Você tem que pagar $1 milhão, a pessoa aceita em um SDT. Ele aceita como liquidação de pagamento. Por quê? Porque é um título de uma empresa, é um título emitido de forma criptográfica, é um token, mas ele é plenamente aceito como dinheiro, money like, neste ambiente, evidentemente. E qual é o problema disso? Não é um problema nenhum, isso é muito bom, inclusive. Mas isso tem impactos monetários. A Tether, em 2025, foi a 7ª maior compradora de títulos da dívida pública americana. E aqui uma coisa importante. Ela foi a 7ª maior compradora da dívida pública americana. E ela foi a 17ª maior holder, mantenedora, credora dos Estados Unidos. São 170 bilhões de dólares. Veja, isso é pouco, se você parar para pensar, para o tamanho da dívida americana. Isso dá coisa de... Eu fiz a conta aqui, deixa eu ver se eu acho. 1,44% de toda a dívida dos Estados Unidos, de todas as dívidas dos Estados Unidos, né, imobiliária. Isso é muito? Não, isso não é. Só que a Tether não é um país. São 170 bilhões de dólares. Não, Deixa eu ver aqui para não estar falando besteira. São 174 bilhões de dólares. São 181 bilhões de dólares em USDT emitidos e 174 bilhões de dólares em money likely, né, em títulos da dívida pública e alguns outros títulos privados, que são também quase dinheiro. O que isso significa? Que uma boa parte, né, 1,4% da dívida pública americana foi emitida para enxugar liquidez no mercado por política monetária. Pagam juros de 4, aí eu não sei quanto é que tá, a 5% ao ano. Tá? Tem que ver quanto que tá, por exemplo. E o que acontece? Quando você compra um SDT,
quando você compra um SDT, você tem M1, que é dinheiro à vista, tá? Você tem dinheiro à vista, você pega e compra e recebe em troca um SDT. Que no Brasil, nos Estados Unidos não existe mais M3 como balanço, mas a teoria econômica pode mostrar, né? No Brasil, e como a teoria econômica mostra, isso aqui é M3. É título privado. No Brasil, título da dívida pública seria M4, tá? Nos Estados Unidos também isso não está mais nos agregados monetários de forma de contabilidade de Banco Central, mas a teoria econômica pode falar assim, tá? Então vamos à nomenclatura brasileira, que é a nomenclatura macroeconômica monetária standard, tá? Você pega M1, que é dinheiro à vista, você compra M3, né, que é o SDT, e você utiliza o SDT equivalente a dinheiro à vista. Você usa essa USDT de forma totalmente líquida. Eu gosto de trema. De forma totalmente líquida. Totalmente líquida. Porém, quando você compra um título da dívida pública, se você comprasse um título da dívida pública americana ou brasileira, você pega seu M1, você compra M4. Né? Você compra M4, que é título da dívida pública, e o governo brasileiro vai te pagar dentro de um ano 15% a mais do que você tinha. Tá? Só que este dinheiro, M1, este dinheiro saiu da sua circulação. Você não tem esse dinheiro para gastar. Você não tem mais dinheiro. Você tem coisas que atendem a sua demanda por reserva. E você tem M4. O governo usa esse M1 para o seu orçamento e gasta esse dinheiro. Só que esse dinheiro já existia na economia, na sua mão. Esse dinheiro já existia na economia. O governo não está criando dinheiro ao emitir título da dívida pública. Porque esse dinheiro já existia. Ele só pegou dinheiro emprestado. Ele pegou da sua mão, te falou, ó, tá aqui o certificado que eu vou te devolver com uns juros. E ele pega e usa esse dinheiro para dívida para o orçamento público, para passar para outra pessoa, não importa. Então, quando o governo emite dívida pública, ele enxuga a liquidez dos particulares. Ele tira dinheiro dos particulares. Ah, Léo, mas se ele vai gastar no orçamento público, ele não está tirando liquidez dos particulares. Ele está, do ponto de vista que ele está tirando liquidez dos agentes mais líquidos. E ele está utilizando no próprio sistema econômico, né, na própria economia, ele utiliza o orçamento para pagar benefício, para pagar. O governo brasileiro não pode utilizar para pagar INSS, essas coisas, dívida pública. Mas, como o dinheiro é fungível, no fim, é a mesma coisa. Mas ele utiliza para pagar salários, para construir estradas, esse tipo de coisa. Esse dinheiro vai permeando na economia, mais numa velocidade muito mais baixa do que 1 milhão, 2, 3 milhões de reais na mão de um mega empresário. Você entende? Então, isso retira, sim, isso diminui a velocidade da circulação do dinheiro. Tá? Muito bem. Por quê? Porque isso também é poupança dos entes privados. Não o déficit que é poupança dos entes privados. O dinheiro que não foi utilizado. Tá? É a parte do comprador, não a parte do tomador. Tá? Muito bem. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O governo americano tira liquidez do mercado emitindo T-bills. Ele emite título da dívida pública americana e paga uns jurinhos ali. Ele está retirando liquidez do mercado. Do mercado interno ou também de compradores externos, né? Porque o dinheiro, os juros americanos não é nem questão de carry trade. Os países e empresas são obrigados a ter título soberano dos Estados Unidos para fim de liquidez. O governo americano pega esse dinheiro e utiliza para o seu próprio orçamento. Beleza, muito bem. Porém, esse dinheiro saiu da mão dos particulares. Esse dinheiro sai da mão dos particulares e ficaria travado na mão do governo, que utilizou esse dinheiro para outros fins. Mas veja, é zero. O aumento monetário é zero. A oferta resultante de dinheiro é zero. O aumento de oferta resultante de dinheiro, o delta, é zero. Você tinha 100, você deu 100 na mão do governo,
o governo usa esse 100 pagando 25 para 4 pessoas que são funcionários do governo, para pagar empreiteiro, esse tipo de coisa. A quantidade de dinheiro na economia é a mesma. A demanda agregada monetária é a mesma. Porém, é difícil falar que é a mesma, né? Mas vocês entenderam o que eu queria dizer. Porém, se as pessoas estão comprando títulos da dívida pública americana e deixando esses títulos como lastro, pegando esses títulos, picotando um título de $100, eles picotam em 100 pedaços, né? Cada um de $1. E emitem 100 títulos em cima desse aqui, do título principal, e falam, ó, você pode usar esse daí e pode ir passando, e ele vira um título que é extremamente líquido. As pessoas podem comprar carros com com SDT. As pessoas podem comprar casas, podem comprar apartamentos, podem comprar consciências, podem financiar revoluções, podem fazer o que quiser. Porque o SDT é considerado, para quase todos os fins, dólar. Porém, você comprou o SDT, né, que é M3, utilizando o seu M1, que é seu dinheiro à vista. A Tether lhe dá o SDT e recebe o seu M1. Ou seja, a Tether faz M3. Tá criando título, da dívida, título privado. O balanço da Tether tá uma maravilha. Ela tem os ativos, tem os passivos. A quantidade de dinheiro que ela recebeu, né? A quantidade de dinheiro em dólares que ela recebeu, ela emitiu em USDT. Tá? Sem problema nenhum. Isso aqui, um é igual ao outro, ela está totalmente líquida, está totalmente solvente. E como a Tether faz dinheiro? Se ela tem 100 bilhões de dólares, se ela tem 100 bilhões de dólares, ela está recebendo, ela deixa depositado em T-bills, ela compra T-bills, né? Ela pega e compra junto ao governo dos Estados Unidos, né, ao Fed, ao Tesouro, tanto faz. Ela, governo federal, né? Ela pega e compra e usa esse M1 que veio de você para comprar títulos da dívida pública, que é M4, que são os T-bills. Este dinheiro o governo federal dos Estados Unidos vai usar no orçamento. O governo dos Estados Unidos usa no orçamento. Ou seja, ele vai pôr liquidez na economia, transformando em dinheiro à vista. E esse dinheiro à vista pode, inclusive, virar dinheiro a prazo, pode virar multiplicador bancário, pode virar né, 1 para 7. Cada dinheiro desse pode ir para o multiplicador bancário e virar mais empréstimos, mais isso, mais aquilo. Porém, isso aqui não teria problema nenhum. Por quê? Porque esse dinheiro que você tinha, você passou para a Tether passou para o governo federal passa para alguém a partir do orçamento e a pessoa faz consumo com esse dinheiro. O poder de compra desse dinheiro se fez uma vez só. Porém, como a Tether pega este M1 e lhe dá M3, e se você manter esse M3 parado, porque ele é um título privado que vai vencer daqui 15 dias, 30 dias, 50 dias, não tem problema, porque a Tether, para pagar esse dinheiro privado, ela teria que pegar de outra pessoa e te devolver. Como o governo federal faz. Ou ele pega dinheiro, ou ele tira de impostos e te paga, ou ele vende para outra pessoa e te devolve. Então a quantidade de dinheiro existente continua a mesma, certo? Muito bem. Só que este M3 que você recebeu, que é o SDT, o que você vai fazer com isso? Você vai pegar aí, trocar para o Bitcoin, que se você compra $100 em Bitcoin, a pessoa que recebeu esses $100, ela pode ir tomar um refrigerante, comer uma pizza, ou seja, está usando na economia de novo. Ou, e veja, este dinheiro que você comprou, ele está sendo usado na economia na ponta pelo orçamento público federal e também pela pessoa que você comprou o Bitcoin. Ou, se você pega e compra através desses USDTs, você pega e compra um produto digital. A pessoa recebeu esse dinheiro digital, recebeu pagamento digital sem problema nenhum, recebeu algum curso que ela fez, ou
sei lá, uma aula que você pagou, você aí no Brasil, aí em Chique-Chique, você resolve comprar uma aula de alemão e você vai pagar em USDT, que é mais fácil para sua professora lá em Berlim receber. Ela vai pegar e vai comprar, ela vai trocar esse USDT por dinheiro na ponta. E ela vai gastar esse dinheiro, mas está gastando na Alemanha, não nos Estados Unidos, e você também nem é americano, mas você mandou o dinheiro para os Estados Unidos para ser usado aqui. E esse USDT continua circulando no mundo. Porque o camarada que trocou por euros para dar para a sua professora da Alemanha, ele pode mandar para os Estados Unidos de novo e vai ser consumido ali de alguma maneira. Ou seja, vejam que este dinheiro que está sendo criado é um dinheiro privado e o lucro da Tether é senhoriagem. A Tether ganha dinheiro com senhoriagem. Senhoriagem, quando a gente fala em governo, nós sempre falamos de imposto inflacionário. Aqui, a Tether está criando dinheiro privado. É o único dinheiro cripto que existe. A Tether cria dinheiro privado porque ele é amplamente aceito, como dólar, ele liquida pagamentos de dólar, ele aumenta a liquidez disponível de dólares, ele diminui a demanda por dólares e é amplamente aceito para todos os fins que o dólar também seria aceito. Até para saque do próprio dólar no caixa eletrônico nos Estados Unidos. Caixa eletrônico de criptomoeda eu acho que não existe no Brasil. Mas nos Estados Unidos existe, na Europa existe. E veja, então a Tether está criando dinheiro. E qual é o pagamento do dinheiro da Tether? Se tem 100 bilhões de dólares depositados que a Tether usou para comprar títulos da dívida pública americana, isso rendendo 4% ao ano, nós estamos falando de 4 bi que a Tether recebe de juros pelo dinheiro que ela deixou parada. Este dinheiro pertence a quem? Pertence à Tether, porque a Tether entregou os tokens. E a pessoa usa toda a rede da Tether. Né? Que isso também é um serviço que a Tether está oferecendo. Quando você compra o SDT, você está comprando dólares, coisas dollar likely, né? Coisas como dólar, money likely, totalmente utilizável. Só que você também está usando a rede da Tether para poder usar, para poder transferir daqui para a China, da China para o Afeganistão, do Afeganistão para o Paquistão, do Paquistão para a Tríplice Fronteira, esse tipo de coisa boa. Né? Você está usando sim o dinheiro para fazer essas coisas, beleza. Mas você está usando a rede. E a Tether, as taxas tal vão para a rede, né? A Tether, não sei se ela tem rede própria, mas a Tether, as pessoas que transacionam na rede ganham a taxa de transação, beleza, né? As pessoas que disponibilizam a rede. Só que a Tether que criou esse ambiente. E como a Tether é remunerada? O dinheiro que você deixou lá rende 4% ao ano, mais ou menos. O governo americano paga por esses títulos depositados 4%. Isso aqui é receita do quê? De senhoriagem. Isso aqui é a receita que o emissor ganha ao emitir a moeda. Qual a definição disso? Senhoriagem. Léo, isto é inflacionário? É difícil dizer que a base monetária está aumentando mais do que a demanda por moeda. Porém, podemos dizer por Vixel, não por Mises, que a demanda por moeda está aumentando. E a oferta monetária também aumenta, porque isso são M3, isso é um dinheiro privado, com uma taxa de câmbio 1 para 1 e sem diferenciação de utilidade subjetiva entre o dólar para o SDT na maioria das transações. Eu creio que você não vai querer, você vai preferir dólar em dinheiro quando você for para o interior dos Estados Unidos e você saber que ali não tem sinal, ou que ninguém vai aceitar abrir um cartão para você comprar uma água de 50 centavos de dólar. Então você vai querer uma moeda de 50 centavos, em vez de você usar cartão, então, ou de passar na criptomoeda, nos aplicativos de transferência, esse tipo de coisa. Então, ela tem quase as mesmas características de você ter dinheiro guardado em banco. E o lucro da Tether é um lucro do esquema bancário, porque ela está ganhando no spread, em que é o spread em que ela toma dinheiro
e o quanto ela empresta. Ela toma o dinheiro de você, né? Ela tomar no sentido de você dar dinheiro para a Tether praticamente de graça. Você quer usar o dinheiro à vista. E a Tether pega e reserva esse dinheiro e empresta. Ela tem alguns títulos privados, como está no relatório, só que ela empresta ao governo. E nisso ela ganha 4, 5%. É lógico que é o juros base da economia. Quando os juros aumentam, quando os juros diminuem. Mas isso tira, sim, efetividade da política monetária americana. Por enquanto, isso é muito pouco. Por enquanto, isso é muito pequeno. Por enquanto, isso é só. Isso não dá nem 2% da dívida americana. Só que eles já são o sétimo maior fluxo comprador. Aqui eu preciso dizer: fiquem atentos como será a regulamentação disso aqui no futuro. A Tether já é muito bem regulamentada, mas como será a regulamentação disso aqui no futuro? Porque, de fato, não é que ela está criando dólares, não é que o agregado monetário dos Estados Unidos está aumentando, não é que ela cria dinheiro. Isso aqui é M3, sem dúvida. Isso é M3. Isso é título público, isso é título privado, isso é M3. Os Estados Unidos não conta mais M3. E M3 não é base monetária, M3 é agregado monetário. Mas o governo americano não leva mais em consideração. Se a gente usar a teoria econômica, isso é M3. Muito bem. Porém, isso não é base monetária. Isso é agregado monetário. Isso é money likely. Beleza. Só que, bicho, isto está gerando dupla contagem de capacidade de liquidação de contratos. Isso é criação de dinheiro. Não de dinheiro, não de dólares, mas isso é criação de meios de pagamento. Que um SDT não é um dólar, mas é um dinheiro utilizado e aceito na economia americana como se fosse dólar. O SDT é moeda privada. O SDT é como se fosse euro, é como se fosse yuan, é como se fosse ien. A diferença é que ele é privado e a taxa de câmbio é 1 para 1. Só que as pessoas, quando aceitam, eles não fazem diferenciação como se fosse moeda estrangeira. Entenderam? Bem, por hoje é só, pessoal. Só queria tratar sobre isso aí. E é isso. Um abraço, fique com Deus.